Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Presidente do Conselho de Finanças Públicas, eu queria, em primeiro lugar, dizer que os pareceres do Conselho de Finanças Públicas têm sempre uma lógica de interpretação do quadro global e, por isso, não se podem remeter a um olhar estreito e a uma visão estritamente imediatista. Se não fizermos, corremos o risco de tornar o Conselho de Finanças Públicas como um órgão meramente contabilístico. E isso não tem rigorosamente interesse nenhum, prejudica o debate e, portanto, tal como se tem vindo a verificar noutros domínios, o propósito é instaurar uma mordaça institucional que não admite que não haja posições contrastantes com aquelas que são demonstradas por órgãos que são prestigiados e reconhecidos. E, portanto, eu quero dar uma nota, porque não faz sentido que nós não saibamos aquilo que se passou no passado. Isso é essencial. É essencial conhecer em detalhe o que se verificou durante anos a fio, e esses anos não foram estritamente de governos do PS, também foram de governos do PSD. Nós estimulamos os setores não transacionáveis, nós não soubemos lidar com a abundância de crédito, a competitividade não ganhou terreno e, enfim, entramos numa espiral de déficit e de dívida que colocou o país numa situação extremamente delicada e que, por via disso, obviamente, até para não a repetirmos e aprendermos essas lições, estamos obrigados a ponderar esses elementos essenciais para delinearmos políticas mais sustentáveis, mais prudentes e que sejam mais passíveis de gerar oportunidades de futuro para os portugueses. E, portanto, nesse domínio, o que nós queremos, e isso é imperioso, é garantir sustentabilidade. E garantir sustentabilidade impõe atender a um conjunto de vulnerabilidades crónicas na economia portuguesa. Seja algumas delas de razões estruturais, seja outras de razões eminentemente conjunturais. Perspectivas, por um lado, da economia internacional, por outro lado, a evolução das taxas de juros. E, portanto, aliás, como já foi aqui dito, o que é essencial é reconhecer que estamos numa pequena economia aberta, que não dominamos todos os fatores e, portanto, precisamos de acomodar efeitos expansionistas ou mais restritivos em função das necessidades. Ora, se nós temos sempre déficit e vamos acumulando sempre dívida, nunca temos a margem de manobra adequada para poder pôr em prática as medidas de natureza política e orçamental indispensável para corrigir esses desequilíbrios. Ou seja, temos menor autonomia e menor liberdade. No fundo, o que eu queria dizer, porque isto é a matéria que suscita a maior importância, é a questão do investimento. O investimento está, neste momento, em um momento muito delicado em Portugal. Se nós olharmos historicamente, talvez não haja comparação do investimento, não apenas do investimento público que foi sacrificado pelo governo socialista, mas também pelo investimento privado de valores tão baixos, e eu acredito que a estabilidade é um elemento absolutamente essencial. E sendo esse elemento essencial de estabilidade para gerar um aumento do PIB no futuro e conseguir recalibrar essas questões da dívida e do déficit e libertar o país das circunstâncias difíceis, a questão que se coloca aqui é como é que nós poderemos oferecer essas condições de estabilidade, porque aparentemente este Governo parece que não as quer propor. Muito obrigado. Muito obrigada.